Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. E eu curo a leucemia. E eu curo a leucemia. Perna esquerda cresça e se iguale à direita agora. Aurinho, o que aconteceu, Paulo? Eu tinha um derrame cerebral no pulmão e estava arriscado perder o pulmão. Só que hoje eu tive tanta fé que o caroço não está mais. As doenças são os maiores temores do ser humano. Ao ser confrontado com o sofrimento e o consequente medo da morte que uma doença pode trazer, é até compreensível que algumas pessoas busquem ajuda no sobrenatural, no espiritual e, por que não dizer, busquem ajuda em Deus. E isso é um prato cheio para esses pastores que farejam medo, desespero e vulnerabilidade. Nesse vídeo, vamos olhar de perto para as curas milagrosas que acontecem em igrejas e vamos mostrar como, quando nós olhamos mais de perto, elas não são tão milagrosas assim. Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E se você quer ajudar o canal a crescer ainda mais e em contrapartida fazer parte de um grupo secreto no Telegram, onde nós conversamos sobre os mesmos assuntos que nós conversamos aqui no canal, está aparecendo o QR Code na tela que leva para um Live Pix. Você pode fazer uma contribuição de qualquer valor que você vai fazer parte do nosso grupo secreto. Qualquer contribuição a partir de R$1. E essa é a série Truques de Pastores, na qual eu explico truques de mágica que são usados por pastores para simular coisas sobrenaturais. Nós já falamos sobre as revelações e dessa vez vamos falar sobre curas. Não existem evidências de cura pela fé. E o que seria ali uma boa evidência, pelo menos uma evidência científica? Você precisaria ter, sei lá, um grupo de 1.500 pessoas que sofrem da mesma doença e que têm históricos de vida parecidos. E aí você divide em 3 grupos. Um grupo de 500 pessoas vai, além do tratamento normal, se tratar com igreja, indo na igreja, sendo ungido pelo pastor, recebendo essas curas miraculosas. O segundo grupo vai se tratar só com o tratamento convencional. E o terceiro grupo vai se tratar com um tratamento convencional e um falso pastor, um ator fingindo ser pastor, por exemplo. Esse terceiro grupo é para você isolar o que é realmente o resultado do pastor, né, o resultado realmente da intervenção, e o efeito placebo, que é a pessoa achar que está tendo alguma melhora apenas por estar se tratando. Veja que nesse experimento que eu inventei, ninguém abandona o tratamento convencional, até porque ninguém, em sã consciência, iria propor um experimento no qual a pessoa tivesse que abandonar o tratamento convencional. Não, lógico que não. Para ter evidências de que a oração ajuda na cura de alguém, o grupo A, que se tratou com o tratamento convencional e as orações, teria que ter um resultado muito melhor que os outros 2 grupos. E não tem nenhuma evidência de algum resultado produzido por algum experimento mais ou menos parecido com isso. Aliás, quando se experimentou orações intercessoras, os resultados foram praticamente nulos. E quando a pessoa sabia que estavam rezando por ela, ela às vezes até piorava. Talvez pela expectativa, pela ansiedade que ela ficava, né, ao saber que tinha alguém preocupado com ela. Bom, e se não tem evidências, o que nós temos? Nada. Nós temos histórias, relatos, evidências anedóticas e vídeos no YouTube. E eu não estou sugerindo que todas essas pessoas estão mentindo, mas vamos fazer de novo aquela pergunta. Existe uma explicação melhor para essas curas? Existem várias. Vamos abordá-las a partir de agora. Explicação número 1. Diagnóstico errado. Olha, isso é mais comum do que parece. No Hospital AC Camargo em São Paulo, que é um hospital que trata de câncer, 15% dos pacientes que chegam a esse hospital têm o diagnóstico errado e 3% são falsos positivos. Na prática, pessoas que foram diagnosticadas com câncer, mas que quando se faz um exame mais profundo, descobre-se que ela não estava, é um falso positivo. Agora, imagina
se essa pessoa é diagnosticada com câncer, nesse meio tempo ela vai na igreja, o pastor faz uma oração de cura para ela, e essa pessoa volta e descobre que não tem câncer, que não tem mais, não porque ela nunca teve, né? Não daria isso a ilusão de que o pastor curou esse câncer, que na verdade nunca existiu? Eu mesmo tinha uma pessoa próxima a mim que passou em 2, 3 médicos e tudo apontava que seria um diagnóstico de um tumor maligno. Mas com exames mais profundos descobriu-se que não era. Imagina se nesse meio tempo essa pessoa passasse em algum pastor que dissesse que ia tirar um câncer dela. Não daria essa ilusão? Segundo pessoas que trabalham no Hospital C. Camargo, pelo menos uma pessoa por semana passa por lá com um diagnóstico errado. Eles até comentam que no começo a pessoa fica feliz por não ter câncer, mas depois começa a se preocupar com os tratamentos desnecessários que ela estava passando. Tem um caso que é interessante, apesar de muito triste, que envolve João de Deus. Uma moça relata isso no documentário sobre João de Deus, que a mãe dessa pessoa estava supostamente com câncer, ou ela acreditava que a mãe estava com câncer, só que ela ainda não tinha feito a biópsia. E nesse meio tempo, ela procurou João de Deus. E aí o João de Deus fez um processo ali, um ritual. Ela até conta que nesse processo ela foi... Bom, é João de Deus, você já imagina o que aconteceu. Beleza, aconteceu lá. E aí depois, quando a mãe foi fazer a biópsia, descobriu-se que o tumor, na verdade, era benigno. A interpretação mais lógica é que pensou-se que esse tumor era maligno, mas quando olhou-se realmente de perto, na verdade era benigno. Mas não foi a interpretação que ela teve na época. Ela acreditou que João de Deus havia transformado o tumor maligno em um tumor benigno. Tem o caso da Kayoko Tamanaka. Há 30 anos atrás, ela foi diagnosticada pelos médicos com um câncer terminal no pâncreas e ela havia sido desenganada pelos médicos. Então ela procurou um curandeiro e aí quando ela voltou no médico, refez os exames, o tumor havia desaparecido, o que obviamente deixou para ela a impressão de que havia acontecido um milagre. Foi aqui, o médico deu 2 meses de vida e eu tô, graças a Deus, o professor, né, tô aqui. Mas uma matéria investigativa do SBT Repórter levou os 2 exames a outros 2 médicos e o que descobriu-se foi surpreendente. Uma suspeita clínica de câncer do câncer. Faltou anatomopatológico. Faltou anatomopatológico. Faltou anatomopatológico. Quando você tem uma pancreatite crônica agudizada, a imagem é a mesma. Eu só posso ter a confirmação se é um câncer ou não essa imagem com o exame realizado pela biópsia. Ou seja, existem doenças que podem ser confundidas com câncer em um diagnóstico preliminar. E só para constar, esse mesmo curandeiro foi flagrado usando atores para fingir que estavam possuídos. E ele orientou o Reginaldo a parar de tomar remédio e o Reginaldo quase morreu. Uma delas, por exemplo, o senhor Reginaldo, ele disse que ele tinha diabetes e que foi recomendado a ele aqui que ele parasse de tomar insulina e por isso ele quase morreu. O senhor recomenda que as pessoas parem de tomar remédios? Se quando toma muito remédio, só que remédio. Estraga tudo, tripa. Isso é maluco, é? Uma outra explicação para esses milagres é a remissão espontânea. Remissão espontânea é quando uma doença regride, diminui, melhora ou até mesmo se cura, sem ter um tratamento adequado. As causas da remissão espontânea não são bem conhecidas pela ciência. O que não significa que foi Deus. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Mas a resposta imune do corpo, especialmente após infecções, é uma das hipóteses mais plausíveis. Embora nós não saibamos explicar, isso não significa que é sobrenatural. Porque embora não saibamos explicar, nós sabemos que remissões espontâneas acontecem. E o mais comum é que elas aconteçam com câncer. Mas também acontecem com outras doenças autoimunes e até diabetes. Calcula-se que uma remissão espontânea aconteça em 1 a cada 60 mil casos. Parece muito raro, mas é aí que entra a lei dos grandes números. A lei dos grandes números diz que quanto mais vezes você repete um experimento, como por exemplo jogar uma moeda ou um dado, mais a média dos resultados vai se aproximando da esperada. O que na prática significa o quê? Embora seja muito raro, se você tem essa ocorrência milhares e milhares e milhares de vezes,
vai chegar-se a um número muito grande desses eventos. Embora sejam raros na proporção, a quantidade ainda é grande. Por exemplo, mais uma vez, João de Deus. Veja bem, ele atendendo 5.000 pessoas por semana e tendo um caso de remissão espontânea em 1 a cada 60 mil, demora muito para que algum paciente, entre aspas, dele tenha uma remissão espontânea, e isso já é suficiente para criar a fama de milagreiro. Então veja, ainda que seja uma proporção muito pequena, com muitas e muitas pessoas passando nas igrejas, nos templos e nos rituais de cura por aí, é óbvio que vão acontecer casos de remissão espontânea, o suficiente para gerar muito burburinho, muita notícia. Efeito placebo. Efeito placebo é quando alguém tem uma melhora somente de pensar, de imaginar, de acreditar que está tomando uma medicação que tem capacidade de trazer aquela melhora. Então, por exemplo, você tem uma dor de cabeça, te dão uma pílula de farinha que não tem capacidade de melhorar nada, não tem nenhum efeito no seu corpo, no seu organismo, mas você acredita que é um remédio muito bom. Só de achar que você está sendo tratado, você já tem alguma reação psicossomática que pode produzir algum efeito no seu corpo. Tanto que, quando você vai testar o medicamento, você testa também com placebo, para separar o que realmente é efeito da substância do que é efeito apenas da expectativa em se tratar. Então, se você acredita que a unção daquele pastor tem o poder de curar você, pode ser que você tenha algum efeito, alguma melhora. Mas claro, nunca vai regenerar um membro amputado, fazer nascer sequer um dente, fazer sequer nascer cabelo. Regressão à média. É quando você, depois de ter um estado muito ruim, né, uma fase muito ruim de uma doença, a tendência é que aquilo vá voltar à média, né, vá melhorar. Tem doenças que basicamente elas têm ciclos, né? Tem picos que pioram e melhoram, pioram e melhoram. E geralmente você procura ajuda espiritual no caso, quando você está na pior fase. Então a tendência é que depois você melhore. Mas essa melhora aconteceria de qualquer maneira, independente da intervenção do pastor. Aliás, dizem que era isso que o Rasputin fazia com o filho do czar. Ele tinha uma doença que ficava alternando ali em fases piores, fase um pouquinho melhor, né? E dava a impressão que ele tinha algum poder de controlar a doença. Um livro muito bom que aborda esse tema é O Andar do Bêbado, de Leonard Midloff. Léo. Mas a melhor explicação para essas curas milagrosas é que a imensa maioria delas são simplesmente mentiras. Vem cá, rapaz. Vem cá. Para aí. Olha para trás. Olha para trás de você. Olha. Olha para trás, rapaz. Paulo, dobra o joelho para agradecer a Deus o milagre. Dobra o joelho para agradecer a Deus, Paulo, o milagre. Vai? Dobra o joelho para agradecer a Deus. Absurdo! Quanto? O pastor sabia esse bagulho? Caraca! Recentemente, circulou na internet um vídeo no qual uma pastora, ou um pastor, acho que era pastora, curava uma perna menor que a outra, fazia uma perna crescer. A pessoa tinha uma perna menor que a outra e fazia a perna crescer. E todo mundo comentou, eu vi muita gente comentando, mandando, debochando, e eu não vi ninguém explicando. E eu já expliquei isso há muitos anos atrás. E eu vi sendo feito não só com pé, mas também com braço.
você agora mesmo esticar o seu braço, pode ser para cima ou pode ser para frente. Quase ninguém, quando estica os braços, vai ficar com os braços perfeitamente alinhados. E é isso que dá a impressão que um braço é menor que o outro. Ou a mesma coisa com a perna. Você sentar numa cadeira e colocar as pernas para frente assim, dá a impressão que uma perna sua é mais curta que a outra. Mas não é. Isso é apenas postura. Até porque o jeito certo de medir o tamanho de uma perna seria com uma fita métrica. A mesma coisa para o braço, né? Coloca a fita métrica aqui e mede o tamanho dele, não é vem esticando para frente e vendo o comprimento, né? E tem pessoas que têm um braço mais curto que o outro e não tem também grandes problemas nisso. Então, a pessoa estica o braço, eles não vão ficar alinhados, aí a pastora só puxa um pouco, alinhando eles e dá a ilusão de que o braço cresceu, mas, obviamente, não cresceu. E vocês conhecem o Rei dos Testemunhos? Olha só, se essa história não for mentira, eu realmente não sei o que é. O que foi, irmão? Conta pra mim. 2 dias já que eu tava com a dor de cabeça, uma dor na nuca, e graças a Deus fui Foi curado. embora, glória a Deus. O que aconteceu aí, amigo? Eu tava no braço esquerdo, entendeu? Dos 3 dias já, mas graças a Deus foi embora. Foi embora agora, glória a Deus. E você foi o que, amigo? Foi uma dor no pé da barriga e a pressão na cabeça. Foi embora. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Você foi o que, amigo? Dor no peito. Tava há quanto tempo aí? É uns 3 dias que eu tô com a dor no peito, e graças a Deus. Como é que era essa dor? Era localizada? Era aqui, ela baixo aqui, ela começava aqui debaixo do sovaco aqui e vinha para aqui para frente. Então aquele negócio ali, aquela dorzinha, e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Ali foi o que, amigo? Dor no peito. Passou? Passou, graças glória a Deus. Glória a Deus. Foi o que, amigo? Uma dor no peito. Foi embora? Oh, glória a Deus. Você aí foi o que? E o caso do Edberto? Ele tinha câncer no pulmão, então ele procurou uma igreja na qual uma missionária mirim era quem fazia ali as curas. E ele saiu do culto convencido de que estava completamente curado do câncer. Eu saí daqui hoje com esse milagre. E estava sentindo muita dor. Eu quero... Doendo, meu filho. A noiva, olha que coisa linda. Isso é o poder de Deus. Entretanto, naquela mesma noite, ele se sentiu mal e veio a óbito. E olha o que o pastor, que era o responsável pela missionária mirim, falou da não cura do Edberto. Ele não teve fé o suficiente para segurar, entendeu? Aquilo ali que ele estava recebendo. Eu vi que faltou fé, faltou um pouquinho de fé. E a dona Maura? A dona Maura tem esporão. Então, o pastor para ela falou que de repente ela estava curada. E não só falou que ela estava curada, como disse para ela bater forte no chão e sair correndo pela igreja. E ela fez isso. Vai, assim, vai. Eu quero que a senhora O que acontece é que às vezes, em estado de euforia, de êxtase, você faz coisas que normalmente você não consegue fazer ou que você pelo menos teria muita dificuldade. Mas isso é temporário. A conta vem. E a conta veio para dona Maura. Minha filha, eu cheguei aqui, eu vim embora aqui, com o pé onde eu quase morri. Menina que fez assim o pé. E olha aí o que o médico comentou. Ela já tinha a doença e essa doença com certeza se agravou depois que ela foi levada a bater o pé com força no chão e a correr em determinado local. Isso é contraprodutivo, atrapalhou ela. E claro, tem o caso do Miguel, que aí todo mundo comentou nas redes, né, que ele afirmava ter curado um câncer. E talvez para quem estava vendo lá, deu a impressão que de fato a pessoa ali saiu curada do câncer. A moça teve o seu câncer ali curado. Mas a própria moça veio a público depois e disse que ela está bem, que ela está fazendo tratamento, que ela acredita sim que Deus vai curá-la. Entretanto, ela ainda está fazendo tratamento, ou seja, ela não foi curada. Pelo menos não pelo Miguel. E eu espero sim que ela se cure, acredito que ela vai se curar, mas aí quando ela se curar, vamos falar o quê? Que foi o Miguel que a curou? Sendo que o que o Miguel fala é que a partir daquele momento ela estaria curada, mas ela obviamente não estava. O maior risco disso tudo é fazer com que pessoas abandonem tratamentos convencionais, acreditando que já estão curadas ou que serão curadas apenas pela fé. Isso é muito perigoso e muito grave.
Tão grave quanto isso são as revelações que acontecem dentro das igrejas. Eu fiz um vídeo explicando como que essas revelações acontecem e, spoiler, não é através de Deus. E se você gosta de ver coaches passando vergonha, tem esse outro vídeo aqui aparecendo na tela. É isso, pessoal. Muito obrigado. E no mais, continue seguindo o conselho daquele que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Estamos falando, é claro, do ET Bilu, e a mensagem dele é: busquem conhecimento.